Shalom Adonai. Nós vamos começar mais uma aula, mais um vídeo. Se você gostar desse vídeo, deixe o seu like, certo? E indique para outras pessoas. Meu nome é Antônio, sou professor de escola bíblica, certo? E nós, daqui para frente, nós vamos estudar sobre o Pentateuco, ou a Torá. Nós vamos estudar um pouquinho sobre a Torá. Essa aula de hoje eu vou falar sobre alguns conceitos importantes, certo? Que está lá na Torá. São conceitos que nós vamos falar, certo? Que são conceitos que são falados no dia a dia, tá? Peço que, se você gostou desse vídeo, como eu já falei, deixe o seu like, indique para outras pessoas, fale para outras pessoas do canal. Vamos ver se nós consigamos até o final do ano chegar a 50 pessoas inscritas no nosso canal. O nosso canal é novo, ele tem um pouco mais de um mês, um pouco mais de 30 dias, e a cada semana eu vou colocar um vídeo, uma aula sobre o capítulo de Gênesis, tá? Hoje nós vamos falar sobre os conceitos importantes do Pentateuco. Vou falar sobre o semita. O que são os semitas? Semitas vem da descendência de Sem, certo? A descendência de Sem ela é uma descendência importante, que trata-se da descendência que vem da descendência de Abraão, e a descendência de Abraão vem de Sem, um dos filhos de Noé. E semita, esse termo semita, vem de um dos filhos de Noé da descendência de Sem, Cã, Sem e Jafé. Sem, ele foi escolhido para trazer o povo, né, de Abraão, o povo hebreu, o povo judeu, certo? Éber, ele veio da descendência de Sem, certo? Que nós vamos estudar um pouco mais da árvore genealógica da descendência de Sem, e ele deu o nome aos hebreus. Todas as vezes que nós formos falar de hebreus, trata-se da descendência de Éber. Esse nome hebreu no Novo Testamento, na Brit Hadashah, trata-se de todo judeu que não está na sua pátria, que não está em Israel. Então, todos os hebreus, certo? Quando é escrito a carta aos hebreus, é todo aquele do povo do Senhor, do povo do Eterno, do povo de Deus, que não está em Jerusalém. Então, quando tem esse nome hebreus, é falado, certo, desse povo, tá? Da descendência de Éber. A língua hebraica foi uma língua que Éber, certo, desenvolveu. É uma língua que origina da descendência de Éber, certo? Vamos lá agora, judeu. Esse nome judeu é todo o povo que é nascido da Judéia, ou seja, todo o povo de Deus que é nascido da descendência de Judá. Lá no Novo Testamento dá-se o nome de judeu. Hoje os judeus são todos os povos, certo,
que origina a nação santa de Israel. O judeu hoje é chamado devido à sua derivação, quando foi levado cativo lá na Babilônia, a Judá, quando foi levado cativo lá na Babilônia, eles chamaram esse povo de judeus. Então os judeus veio dos descendentes de Judá. Os mandamentos, o que são mandamentos? No hebraico é mitzvah. A mitzvah são mandamentos que são tudo aquilo que são dado pelo Senhor, né? Estatutos, mandamentos, os 10 mandamentos são leis que nós temos que cumprir, certo? À risca. Então, os mandamentos são leis que têm que ser cumpridas. Estatutos, ruká. Os estatutos são leis que têm que ser cumpridas com alguma promessa, tá? Ou seja, para eu receber uma promessa, eu cumpro os estatutos, e esses estatutos, eles o Senhor, o que me prometeu, para que quando eu fosse cumprir esses estatutos, eu receberia uma promessa, certo? Preceitos, chamado Mishmeret, são chamados os preceitos. O que são preceitos? São tudo aquilo que eu tenho que cumprir, certo? Os preceitos e os estatutos eu tenho que cumprir para que eu possa estar em uma condição, certo? Para que eu possa fazer algo em relação a determinadas funções. Os juízos, mitzvah. Juízos no hebraico, mitzvah, é tudo aquilo, certo, que eu faço, tá? E o Senhor, tudo aquilo que Deus ele me julga em relação às coisas que eu faço. Testemunho no hebraico, edá, certo? Quando a palavra fala que nos faz testemunhas, é tudo aquilo que eu vejo, certo? E eu tenho que passar para outras pessoas aquilo que me dão. Então, esses são os conceitos referentes ao povo, certo? Agora, os pesos e medidas. Um côvado corresponde a 50 centímetros. Um talento corresponde a 43 quilos. Um ciclo corresponde a 12 gramas. Quando nós vimos lá no Antigo Testamento, quando Abraão compra as cavernas de Macpela por 400 ciclos de prata, ele compra você pega 400 ciclos, 400 vezes 12, é o valor da caverna de Macpela em prata. Um deca corresponde a 5,7 gramas. Um palmo corresponde a 22,5 gramas. 20 geiras corresponde cerca de 11,4 gramas. Um homer corresponde a 200 litros. Um décimo de efa corresponde cerca de 2 litros.
Em relação à Bíblia do judeu, nós temos a Taná, certo? E a Torá. A Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia e a Taná são os livros restantes. Salmos, eu vou falar na Bíblia cristã, certo? Para que vocês entendam, e depois eu vou falar a tradução na Bíblia hebraica mais um pouco à frente. A Torá, que é Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio, e a Taná, que são os livros proféticos, né? Livros históricos, profetas maiores, profetas menores, livros poéticos, entre outros. No judaísmo não é assim. No judaísmo é feito da seguinte forma: é a Torá, aí na Torá tem os Neviins. Nos Neviins é dividido os Neviins Hironins, os Neviins Aharonim e Shenim Assar. E também tem os Ketuvim, que são os escritos, que também é chamados Megilot. Lembra que eu falei na aula passada que os Megilot são os livros antigos, que é chamado Megillah? Megillah são livro. Megilot são livros, é plural, tá? A Torá corresponde, como eu já falei, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bemidbar e Devarim, ou seja, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Nessa ordem, como eu falei, né? Bereshit, Gênesis, Shemot, Êxodo, Vaikra, Levíticos, ou Levítico, Bemidbar, Números e Devarim, Deuteronômio. Neviim, que é dividido em Neviins, Hironim, que são os profetas anteriores, e depois eu vou falar sobre os Neviins, Aharonim, que são os profetas posteriores. Vamos lá. Neviim, Hironim, Josué, que é no hebraico Yoshua, Juízes, Shofitim, Samuel, Shimoel, Reis, que aí mesma forma de Samuel, que é Samuel I e Samuel II, que é 1º e 2 Samuel. No hebraico não tem 1º e 2 Samuel, é Samuel único, que dentro dessa divisão tem Samuel Aleph e Samuel Beit, que é 1º e 2 Samuel. Mesma coisa no livro dos Reis. Reis, Aleph, no caso é Shmuel Aleph e Shmuel Beit, né? E Reis é a mesma coisa. Milach-Rim Aleph, Milach-Rim Beit, que é a mesma coisa, que é Reis primeiro e Reis segundo, que é 1ª Reis e 2ª Reis. Aí nós vamos para os profetas posteriores, que é os Neviins Aharonim, que é o Aharonim. Isaías, Irmeyahu é Jeremias. Isaías, Yeshayahu, Ezequiel é Yeshequiel. Aí depois tem os 12, que é Shimeim Assar, Oséia, que é Oséias,
Ioel, que é Joel, Amós, que é Amós, Ovadiá, que é Obadias, Ioná, que é Jonas, Micaá, que é Miqueias, Nahum, que é Naum, Avacuque, que é Abacuque, Tizifaniá, que é Sofonias, Hagai, que é Ageu, Zicariá, que é Zacarias, Maliaquiá, que é Malaquias. Aí temos os Quituvins, que são os escritos. Nos Quituvins nós temos Salmos, Provérbios e Jó, que são os outros escritos, que são os outros livros. Salmos, Terrilim, Provérbios, Mishlei, Jó e Iov. E temos os outros escritos, que é os Megilot, que são os outros rolos. Cântico dos Cânticos, Ruth, Lamentações, Eclesiastes, Esther, Daniel, Esdras, Neemias como um livro só, Crônicas. Aí nós vamos ver no hebraico Sir, Hashirim, Ruth, eu esqueci de falar de Ruth, Eikirá, que é Lamentações. Vamos lá novamente. Shir Hakirim, que é Cântico dos Cânticos. Ruth, que é Ruth. Eikirá, que é Lamentações. Corelé, que é Eclesiastes. Esther, que é Esther mesmo. Daniel, que é Daniel. Ezra e Nehemiá, que é Esdras e Neemias. Divrei, Hayamim, que é Crônicas, que é o mesmo caso de 1ª e 2ª Samuel. Crônicas tem lá 1ª e 2ª Crônicas, aqui não tem. Divrei, Hayamim, né? Divrei, Hayamim, que seria Divrei Hayamim Aleph e Divrei Hayamim Beit. No judaísmo não tem, é um livro só. Por que tem alguns livros no judaísmo que não tem e na Bíblia cristã tem? Quando foi feito a tradução da Bíblia do hebraico para o grego, nós sabemos que no hebraico não tem as vogais, ou no hebraico tem chamados sinais maçoréticos. Não tem nada a ver com maçonaria, mas sim dos maçoretas, que eram pessoas que desenvolveram a escrita do hebraico moderno e colocou as vogais em formas de símbolos maçoréticos. Então ficou muito grande quando foi traduzido do hebraico para o grego, porque o grego ele contém as vogais A, E, I, O, U, e no hebraico não tem. Quando ele foi traduzido do hebraico para o grego, o livro de 1 Reis, 2 Reis, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Crônicas e 2 Crônicas, os rolos ficaram muito grandes, ficaram imensos. Então o que eles fizeram? Os sábios da época preferiram dividir o rolo em 2 partes, e essas 2 partes eles fizeram A e B, ou seja, 1 e 2. No hebraico, o A e o B
corresponde ao número 1 e 2. Por isso que Crônicas, Samuel e nós sabemos os outros livros contêm A e B ou 1 e 2. Quanto ao culto no judaísmo, nós temos um culto um pouco diferente do cristianismo, né? No judaísmo nós temos a Parashá e as Haftarás. A Haftará, vou pegar um exemplo bem claro. Quando Jesus ele entra na sinagoga e fala e lê que o Espírito desceu sobre ele para pregar a libertação, pregar os cativos, lá no livro do profeta Isaías. Quando ele abriu o livro do profeta Isaías para ler na sinagoga, ele estava fazendo o início do serviço, ele estava abrindo os serviços na sinagoga. Então ele estava abrindo com uma parashá da porção dos profetas. Cada porção da Torá tem uma parashá específica daquela determinada porção da Torá. O livro do profeta Isaías, quando Jesus abriu, era uma porção determinada para aquele estudo daquela parte, daquela determinada porção daquele dia. Isso que Jesus fez, ele abriu e leu a Haftará. O que é a Parashá? A Parashá é a palavra que o rabino vai pregar para os fiéis, para os judeus na sinagoga. Trazendo para o culto cristão, é como se fosse o pastor, o ministro do louvor abrindo o culto com uma passagem normal, qualquer, e seria a Haftará. E teria o louvor e o pastor iria pregar a palavra, certo? Através da palavra que o Senhor nosso Deus iria dar para ele. Essa seria a Parashá. No culto cristão não tem isso, não tem Parashá e nem Haftará. Mas tudo o que tem no culto cristão vem de uma história bíblica judaica, trazendo para o culto cristão para que pudesse hoje ser desenvolvido como é hoje, tá? Em relação, como eu falei, certo? A Bíblia, ela desenvolve, ela tem todos os princípios e ela tem todos os fundamentos, ela se completa. A Bíblia, ela se completa em todos os aspectos. Quer ver? Eu vou dar um exemplo. Eu separei aqui, fiz um gráfico de todas as parashás e haftarás de Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio. Eu não vou falar de todas, eu vou falar de algumas. Vou falar algumas de Gênesis, algumas de Êxodo, algumas de Levítico e algumas de Deuteronômio, para que vocês possam se atentar, para que vocês possam entender que a Bíblia, ela se completa. O que é falado em Gênesis é falado também em Êxodo, é falado no livro dos profetas e é falado no Novo Testamento, lá na Brit Hadashah. Quer ver? Na primeira parashá, que é a parashá que é a parashá de Bereshit, Gênesis 1 vai até Gênesis 6, 8. No português, no princípio, parashá de no princípio.
Se você pegar essa paraxá de no princípio e ir lá no livro do profeta Isaías, você vai ver que tem tudo a ver em Isaías 42, 5 e Isaías 43, 10. E também, se você for lá no Novo Testamento, tá? Em primeira carta não, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, também fala do mesmo assunto que é falado nessa paraxá de Bereshit. Quer ver? Paraxá de Noa, ou Noash, quando algumas pessoas falam. Gênesis 6, versículos 9 até Gênesis 11, versículo 32. Se você for lá em Isaías 54, 1 e 55, 5, você também vai ver que fala também de Noé a mesma coisa, tá? Que fala também do mesmo contexto, do mesmo princípio, do mesmo da mesma história que é falado nessa segunda paraxá de Noa. Isso acontece por quê? Deixa eu falar para vocês. Tem algumas passagens da Bíblia que o livro da lei se perdeu, o rei pegou o livro da lei não estava mais em domínio do sacerdote. O que é o livro da lei? É a Torá, é o Pentateuco. E eles não podiam mais estudar o livro da lei. Então o que eles fizeram? Então o que os sacerdotes fizeram lá no exílio, principalmente? Eles pegaram todos esses livros, todas essas passagens bíblicas, todas essas passagens dos profetas, e organizaram por temas. E esses temas eles fizeram de acordo com as paraxás do Gênesis a Deuteronômio. Então eles fizeram isso de acordo com o entendimento, para que eles pudessem não perder a sua essência, sua cultura, sua religião como povo de Deus. Então eles fizeram isso para que eles pudessem ter ainda como cultuar ao Deus eterno. Se nós pararmos para ver, agora eu vou no livro do Êxodo, tá? Livro de Shemot. Se você for lá em Terumá, que Terumá significa coleta, tá? Êxodo 25, capítulo 25, versículos de 1 até o capítulo 27, versículos 19. Se você for lá em 1 Reis 5, 26 e capítulo 6 até o versículo 13, do capítulo 6, versículo 13, você vai ver também essa relação, tá? Dessa passagem, dessa paraxá, tá? Que é a paraxá de Terumá, que significa coleta, tá? E se você for em Êxodo 38, 21 até o 40, capítulo 40, versículo 38, e 1 Reis 7, 51,
capítulo 8 e versículo 21, você tem lá a paraxá de Pekudê, que significa registros, tá? Essa paraxá também está lá registrada, relacionada, tá? Todos esses acontecimentos. Em Levítico, eu vou falar também aqui dois. Levítico 14, 1 até o capítulo 15, 33. E 2 Reis 7, 3, 20. 2 Reis capítulo 7, versículo de 3 a 20. Certo? Você vai lá ver que é a paraxá de Mitzorá, tá? Que é em português, que é afligindo com Tizarate, tá? Que é a paraxá referente a essa passagem bíblica, tá? E Levítico 1, do capítulo 1 até o capítulo 6, versículo 7, e Isaías 43, versículo 21, e Isaías 44, versículo 23, nós temos a passagem, né, a paraxá de Vaikra, que é E chamou, tá? Números, a mesma coisa, tá? Nós temos aqui Números 22, capítulo 22, certo? Versículos 2, capítulo 25 até o capítulo 25, 9. E também nós temos Malaquias 5, 6, de 6 a 8. Malaquias de 5 a 6 e de 6 a 8, certo? Nós temos a paraxá de Balaque, tá? E também nós temos outra, para que vocês vejam, Números 19, 1 a 22, não, Números capítulo 19, versículo 1 até o capítulo 22, versículo 1, e nós vamos correlacionar Juízes 11, 1 a 33. Juízes capítulo 11, versículos 1 a 33. Nós temos a paraxá de Ruká, que significa regulamentos. E nós temos outras paraxá aqui, que é a paraxá de Corá, tá? Que fala lá em 1 Samuel 11, 14, capítulo 11, versículo 14, e capítulo 12, versículo 22, que é relacionada em Números 16, capítulo 16, versículo de 1 até o capítulo 18, versículo 32. Por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque, meus amados, a Bíblia toda ela se completa. E se nós pararmos para estudar, lá no Novo Testamento também tem relações com essas passagens que eu li para vocês. Toda a Bíblia ela se completa. Tem pessoas que falam que o Antigo Testamento não serve hoje para nada, o que o Antigo passou hoje não tem nada a ver. Não, o Antigo Testamento ainda serve. O Antigo Testamento ele serve para o nosso dia de hoje, certo? Não serve tanto quanto serviu para a época deles lá, mas serve para nós termos ensinamentos, para nos ensinar ainda. Serve para que nós possamos ter como aprender com os erros deles. Nós vamos ver as leis do povo de Deus que foram colocadas no Gênesis, que também tem lei do regime, o regime patriarcal
também é iniciado no Gênesis. Tem alguns tipos de ordenanças que é dada no Gênesis, que é definitivamente Deus, ele concretiza lá em Deuteronômio, que nós vamos ver quando nós chegarmos lá em Deuteronômio. Tem, quando Jacó ele pega e dá a primogenitura para José, porque José é o primogênito, nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Lá existe uma lei em Deuteronômio que fala que o primogênito ele tem que ser nascido primeiro. Existe uma lei, Deus dá uma lei para a primogenitura por causa de Jacó, por causa de Esaú. Eu não sei se vocês vão conseguir entender. Então, às vezes as pessoas falam que Gênesis não tem leis, não tem nada o que aprender em Gênesis. Tem sim, gente, tem muita coisa que aprender em Gênesis, porque Gênesis não é só pesquisa, não é só assuntos históricos, como que surgiu a humanidade. Não, as leis elas começam a ser mostradas no Gênesis, e isso nós vamos ver quando nós começarmos a estudar Gênesis capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, tá? Então, para a gente fechar Deuteronômio, nós vamos estudar aqui Deuteronômio 1, capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 3, versículo 22. Em Isaías 1, capítulo 1, versículo 1 a 27, fala de Devarim, que é a Paraxá de Devarim. Então, para que vocês entendam, a Bíblia ela se completa. A Bíblia ela é um livro que ela é escrita de Gênesis a Apocalipse, certo? De Bereshit a Revelação, que eles foram escritos com mais de 6.000 anos de diferença de uma pessoa para outra, e mais de 20 pessoas, de 20 autores diferentes, que essas pessoas que escreveram e foram inspiradas pelo Ruach HaKodesh, que é o Espírito Santo, e eles mantiveram a mesma estrutura. A Bíblia não tem contradição. A Bíblia, o que foi escrito lá no Gênesis, ela não contradiz lá nos Evangelhos. O que foi escrito nos livros históricos, em Josué, não contradiz o que foi escrito lá nas cartas do apóstolo Paulo. Então, tudo que está escrito na Bíblia, ela é coerente com o que está escrito no livro nos livros do Antigo Testamento. O Novo Testamento ela testifica o Antigo Testamento. O Antigo Testamento ela serve como pilar para o Novo Testamento. Então, gente, esse nosso estudo ele serve como base para que vocês possam entender, tá, muito o Novo Testamento, tá? Espero que esse estudo seja um estudo bem proveitoso para vocês. Como eu falei na aula passada, não vai ter cortes. O que eu falei não vai ser editado, vai ser colocado para que vocês possam ver, para que vocês possam estudar, tá? E se vocês gostaram, mais uma vez, deixe seu like, indique para pessoas, tá? E que vocês tenham um bom estudo, tá bom? Que o nosso Senhor te abençoe e que vocês possam ser bastante prósperos, tá bom? Amém.